Esta é a quarta meditação, é a quarta reflexão da série Brilhar. É o tema desse ano da igreja, é uma proposta que entendemos, é um dos valores da comunidade Ágape ter um testemunho vibrante, ou melhor do que isso, ser uma testemunha vibrante. E nós entendemos como brilhar, ou ser uma testemunha vibrante, que aonde eu e você estivermos indo, o Evangelho está escrito em nós, e as pessoas estão lendo, porque para muitas pessoas a única Bíblia que eles leem é a sua vida. Então, quando somos desafiados pelo Espírito Santo de Deus para brilhar, ser uma testemunha vibrante, é um chamado de que 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde a gente for, as pessoas possam identificar a vida de Deus em nós. Na semana passada, o Ricardo nos levou a refletir sobre a importância de compartilharmos aquilo que Jesus fez em nós, a contar a nossa história. E também nos alertou sobre a necessidade de conhecer a história daqueles que estão à nossa volta e nos esforçar para unir a história das pessoas com a história de Jesus. Como foi inspirador ele contar sobre o seu discipulador da adolescência, o Jair, e como o ajudou a se aproximar mais de Deus. Como foi bom ser lembrado de uma menina, de uma adolescente que foi levada como escrava, arrancada da sua terra, da sua família, e é levada agora para a casa do comandante do exército da Síria, da nação síria. E lá aquela menina provoca aquela família, num bom sentido, de dizer: o problema que vocês estão enfrentando pode ser tirado de vocês, pode terminar se vocês estiverem diante do homem de Deus em Jerusalém. A história daquela menina, quando ela apresenta a história de Deus, transforma a história de Naamã. Essas histórias nos inspiram, nos empolgam com toda certeza, e dá vontade de brilhar mais, de testemunhar mais, de proclamar o amor de Deus. Eu espero, e não vou pedir manifestação pela nossa amizade, de que todos estejam fazendo todos os dias o devocional, porque ali há um incentivo, porque estamos trabalhando em conjunto, a celebração, o pequeno grupo, o devocional, para que a gente entenda de uma vez por todas que o cristão que não está discipulando, que não está brilhando, que não está conquistando novas vidas para Jesus, está com sérios problemas. Porque se você não tiver um propósito aqui na terra, eu posso fazer uma oração de despedida para você: Senhor, leva ele, acabou a obra, está resolvido. Mas nós entendemos de que o Senhor nos abençoa aqui na terra, nos permite continuar aqui, para que vidas sejam abençoadas através de você. Se abrir a oportunidade aqui, de como você conheceu Jesus, como a gente faz lá no PG, muitos vão dizer: foi através de uma tia que falou do amor de Deus para mim. A minha avó me levava na igreja, um amigo de trabalho me viu triste, perguntou o que estava acontecendo e começou a falar de Jesus para mim. Isso é brilhar, isso é proclamar o nome de Jesus. E nós entendemos, e é a conversa de hoje, que para que a gente possa ter resultados maravilhosos, como o da menina que estava na casa de Naamã, a gente precisa encharcar a nossa vida de oração. Precisamos entrar pelo caminho da oração. É preciso orar para brilhar. Esse é o nosso tema de hoje. Se você já tem a sua certidão de nascimento, não vou nem de casamento, meio amarela, você conhecia pelo menos o liquinho. Se a sua certidão de casamento está amarela, você conheceu a pomboca, a lamparina. E ali enchia de azeite, botava um pavio, acendia-se e ela iluminava. Este azeite na vida do crente, você vai dizer: é o Espírito Santo, é verdade, mas ele é mantido dentro de nós, ele nos encharca através de uma vida de oração. E nós precisamos entender que para falar de Jesus às pessoas,
exige que nós falamos para Jesus das pessoas. Antes de eu querer falar com alguém sobre isso, sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo, eu preciso conversar com Jesus sobre essa pessoa. E às vezes a gente inverte isso. Tentamos convencer as pessoas sobre quem é Jesus, mas conversamos pouco com Deus sobre elas. Tentamos convencer as pessoas sobre quem é Jesus, mas conversamos pouco com Deus sobre elas. Por isso que lá na página 9 do seu devocional, já tem um nome dos seus amigos lá, não tem? Dos seus vizinhos, dos familiares, não está lá? Eu creio que está. Do seu convívio social, pessoas que você está dizendo para Deus: Deus sabe o seu João, o meu vizinho, o Senhor sabe a situação dele, ajude ele nesse quesito. O Senhor sabe o meu outro vizinho do outro lado, ajude ele também em nome de Jesus. Nós começamos a conversar com Deus sobre as pessoas, e quando a gente vai conversar com as pessoas sobre Deus, o caminho já está trilhado, o caminho já está feito. A oração é como um óleo em uma dobradiça, que abre a porta do coração para que a semente seja colocada. A oração pavimenta a estrada para a ação do Espírito Santo de Deus. A oração intensifica o nosso amor pelos perdidos. Para que a gente possa obedecer a ordem de pregar o Evangelho, nós precisamos nos dedicar à oração. Precisamos clamar a Deus por aqueles que devemos alcançar com a mensagem do Evangelho. Eu queria que você repetisse essa frase: eu preciso orar mais por aqueles que vou ganhar para Jesus. Tem até colinha para vocês aqui atrás de mim, ó. Eu preciso orar mais por aqueles que vou ganhar para Jesus. O ensaio foi extraordinário. Agora no 3 vai ficar o oficial. 1, 2, 3. Eu preciso por aqueles. Aleluia. O texto que lemos, o apóstolo está terminando a sua carta à igreja aos Colossenses e fala sobre a necessidade da oração como o elemento principal na pregação do Evangelho. E lá vamos nós dar uma olhada nesses versos que lemos. E o começo, o verso 2, propõe a ideia de que vida de oração exige dedicação e vigilância. O apóstolo diz: dedique-se à oração, estejam alertas. A palavra no original vai falar, pode ser que a sua Bíblia até fale em perseverar, mas fala-se em ser fiel, em ocupar-se. A raiz do original da palavra grega vai dizer paciência, resistência. Significa a gente ser forte na oração, corajosos na oração, ser constante. A nossa oração, para ter efeito, não pode ser sem vida, cheia de dúvidas. Não pode se orar só com uma sobra de tempo. A ordem do Senhor a nós, a ordem do Espírito Santo à sua igreja é: dedique-se à oração. Como é lindo ouvir sobre alguém, seja na profissão, seja em um hobby, dizer: ele se dedica a isso. O que você entende quando ouve isso? A pessoa reserva o melhor tempo para aquilo, coloca recursos ali, separa um espaço às vezes da casa para aquilo ali. Será que nós temos feito isso com a nossa vida de oração? A resposta, na maioria dos casos, é não. A sala de oração costumeiramente está vazia. A sala que tem aqui na igreja, especial para oração. Mas a ordem do Senhor é: dediquem-se, dediquem-se. Se nessa noite, o que você levar dessa celebração seja: eu preciso me dedicar mais à oração, você vai mudar a sua vida espiritual poderosamente. Se você entender isso, que nenhum cristão consegue permanecer de pé e cumprir o seu chamado sem um tempo diário de oração. Quanto tempo por dia você gasta nas refeições? Invista pelo menos esse tempo na sua vida devocional. Dediquem-se à oração e estejam alertas. Nós devemos vigiar acerca das tentações para que a gente possa evitá-las. Devemos orar com expectativa
da ação divina e estar alerta. Meu irmão, você já percebeu como coincidências ou jesuicidências acontecem quando você começa a orar com afinco? A oração move a mão que move o mundo. A oração é chave que abre as despensas celestiais. A oração é o caminho que atrai a presença de Deus para a nossa vida. A oração é o meio que Deus vai moldando o nosso ser. É por isso que o inimigo luta tanto. É por isso que as pessoas reclamam que não tem palavras, que dá sono. É possível que você já passou até 3, 4 horas da manhã jogando um dominó com alguém, ou conversando e rindo. Mas quando se vai orar, às vezes o desafio é tão grande. Insista, não existe outro caminho para uma vida espiritual frutífera que não passe pela oração. Olhe para a vida de Jesus. Passava a noite de oração, saía ainda escuro e orar, final da tarde ele ia orar. Dediquem-se à oração e estejam alertas para que na presença de Deus você possa receber. Esteja alerta para ver se não há uma preguiça aí tentando te derrubar e pegar você. Verso 2 ainda nos chama atenção para que a gente tome uma atitude. É boa também, se levar essa vai valer a pena. Menos reclamações e mais gratidão. Começa, né? Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Vamos pensar juntos? Se nós recebêssemos amanhã só as coisas pelas quais agradecemos hoje, entendeu a proposta? Se nós recebêssemos amanhã, segunda-feira, só aquilo pelo qual a gente agradeceu a Deus hoje. Agradeceu a Deus pela comida hoje? Ok, tem comida amanhã. Agradeceu pela cama, porque é a coisa mais normal do mundo. Não tem cama amanhã. Há 2 semanas atrás, eu saí com o pastor Jair, numa quinta-feira à noite, tentando resgatar um senhor que tinha se atrapalhado, tinha dado um tropeção na vida aí. E nós começamos a ir debaixo dos viadutos da nossa cidade. Para não me alongar, quando eu voltei para casa, comecei a agradecer a Deus, dizendo: Deus, obrigado porque a minha casa tem portão. Obrigado porque a minha casa tem porta. Obrigado porque eu tenho um telhado sobre a minha cabeça. Obrigado porque tem um colchão debaixo de mim. Obrigado porque tem uma coberta sobre mim. Sejam agradecidos. Meu Deus, quantos crentes frustrados porque Deus não deu isso para eles, ou não deu mais aquilo para ele também. Pare de reclamar, pelo amor de Deus. Nós vivemos em uma região muito privilegiada, livre de terremotos, livre de vendaval. Meu Deus do céu, quantas bênçãos, alimento com fartura. Pastor, está passando necessidade? Não, vai passar mais. Tem assistência social da igreja para te ajudar, até você conseguir um emprego, até você voltar a trabalhar. Quando a gente diz que está precisando de roupa, pode ter certeza que às vezes ainda eu vou chutar por baixo. Pode ser que você está atravessando um tempo difícil, você não tem mais roupa, tem 3 calças ainda, tem 5 camisas. Você sabe que eu estou chutando por baixo, porque se for os homens, quando dizem que não tem mais roupa e abrir o guarda-roupa deles, vocês homens são assim, eu sei. Vai ter lá 30 blusas e 20 saia. Vocês não usam saia, as meninas, né? Seja agradecido em nome de Jesus. Se nós olhássemos para o contexto da evangelização, do brilho, será que a gente já não usou essa frase: eu desisti, minha família não quer nada com Deus, eles só vêm procurar quando estão com algum problema? Não faça mais isso. Seja agradecido, porque quando tem problema Ele sabe que você tem um Deus que clama e Deus responde.
Seja agradecido, você foi alcançado com a luz do Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz de que o Deus desse século, os demônios cegaram o entendimento dos incrédulos para que não brilhe sobre eles a luz do Evangelho. Mas você tem essa luz, e se você continuar clamando e sendo agradecido, Deus vai tirar este véu, Deus vai tirar esse tampão dos olhos deles. Eles vão reconhecer a sua situação de pecador, vão abraçar a fé, e a promessa de que você e a sua casa servem ao Senhor se cumprirá na tua vida. Seja agradecido. Pense um pouco na oração. Será que a nossa oração não está mais como a entrega de uma lista de compras? Senhor, eu preciso isso, mas aquilo outro, me abençoa aqui. A oração precisa do perfume da gratidão. A gratidão é um perfume na oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida, Jesus, pela saúde, pela família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Seja agradecido em nome do Senhor Jesus. Entenda a oração como um tempo de relacionamento com Deus. Não faça da oração como um momento de ir no mercado com uma lista de compras, mas seja agradecido. No verso 3, ore pedindo oportunidades. O apóstolo Paulo pediu àquela igreja dizendo: ao mesmo tempo que vocês oram por vocês, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para que a nossa mensagem, ou para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ore por você, ore por todos os cristãos. Peça que Deus abra a oportunidade de a gente brilhar. É Deus quem abre a porta para a palavra, é Deus que abre a oportunidade de você brilhar. Nós estamos vivendo numa época de grande colheita espiritual. Nós estamos vivendo, quem sabe, o último momento da igreja na face da terra. Essa geração que nós temos diante de nós, 7 bilhões de pessoas, não será alcançada em nenhum outro momento da história, se nós não continuarmos a orar e pedir a Deus oportunidades. Clame por oportunidades. Clame a Deus dizendo: Deus, estou indo agora visitar um cliente, faça com que ele abra uma oportunidade para eu falar de Jesus. Faça com que ele reclame, Senhor, de alguma coisa para que eu entre por ali. Faça que ele se queixe de alguma dificuldade para que eu apresente o remédio. Clame por oportunidade. Jesus já de muito tempo disse que a grande dificuldade dessa colheita são a ausência de pessoas. E além de clamar por oportunidade, eu diria que precisamos clamar também por oportunidade. E para que a gente seja alguém que aproveite essa oportunidade, e para que Deus envie mais gente ainda cheia do seu Espírito para ajudar na tarefa. Olha o que Jesus disse em Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, é Jesus falando aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele não está falando de um campo de trigo, de cevada, de alguma outra coisa. Ele está dizendo: essa colheita e as pessoas estão prontas para receber Jesus nos seus corações, mas aqueles que vão até eles e brilhem e convide eles para se render a Jesus, a Deus, são poucos. E por isso ele nos instrui a orar dizendo: peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Agora presta atenção, quando você fizer essa oração: Senhor, envie trabalhadores para a sua colheita, no mesmo instante que você fizer essa oração, vai ser a oração, quem sabe, mais instantânea de resposta, porque Deus vai dizer no seu coração: eu estou provendo isso, você é um deles. Mande, Senhor, trabalhadores para a tua seara. Estou aqui, estou indo. Você vai ser a resposta dessa oração. Não conseguiram identificar a fonte, mas disse que alguém orou: Deus, tem misericórdia dos perdidos. A resposta é: já tive misericórdia, agora você precisa ter. Precisamos orar pedindo oportunidades, é verdade, mas precisamos entender de que as oportunidades Deus está abrindo, estão surgindo as oportunidades na nossa frente. Nós é que precisamos de assaltar isso, de tomar essas oportunidades e levar as pessoas para Jesus.
Quem sabe a gente precisa orar e deve orar então, pedindo ousadia. Paulo diz: orem para que eu possa manifestar o mistério de Jesus abertamente, como me cumpre fazê-lo. Para Paulo manifestar abertamente, teve um custo. Paulo estava na prisão quando escreve essa carta. Brilhar, ter um testemunho vibrante, com certeza terá seu custo. Por isso peça ousadia para Jesus, para não temer de fazer isso, para ser ousado. Quem sabe o maior testemunho que você poderia ouvir é alguém dizer: cara, esse cara é insistente, é a 10ª vez que ele me convida para ir ao culto, para ir na celebração, para ir na reunião do tal de PG. Eu já sei tudo que acontece nesse tal de PG, o cara me explica isso, e mais aquilo outro. Peça ousadia. A igreja primitiva, a igreja que surgiu depois que Jesus foi ao céu, depois da sua ressurreição, em Atos 4:31 é dito dela, depois de orarem, aquela igreja orava. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É para ter uma tela lá, isso. E anunciavam com timidez a palavra de Deus. É isso? Achou no texto lá? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Começa com oração. Eles oraram. É possível que oraram dizendo: Deus, dai-nos ousadia para cumprir o que o Senhor nos mandou fazer, de ir e fazer discípulos de todas as nações, de ir e pregar o teu evangelho. Dai-nos ousadia. E Deus vem e derrama o Espírito Santo sobre eles de uma tal forma que até o local físico treme pela manifestação do poder de Deus. E com esse derramado poder de Deus sobre ele, em resposta à oração, eles anunciam corajosamente a palavra de Deus. Nós precisamos de ousadia. Essa gente aí, alguns foram mortos, alguns foram presos, outros fugiram de casa pelo custo de ser uma testemunha de Jesus. Nós temos liberdade, nós temos oportunidades. Peça a ousadia do Senhor. A igreja não faz isso quando lembra, quando a igreja está pregando uma série, eu tenho que falar de Jesus. Nós precisamos fazer isso em todo tempo. Toda oportunidade que surgir, seja um evangelista. A única razão para o Espírito Santo de Deus se mover em você, ou a principal delas, é para que você seja uma testemunha vibrante. Você sabe o texto de Atos 1:8 de cor? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês E o que vai acontecer a partir de então? Vocês serão minhas testemunhas de Jesus, perto e longe. Quando o Espírito Santo vem, ele já veio sobre você. Você recebe a ousadia dos céus para fazer isso. Ore pedindo sabedoria. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Paulo ordena que a gente seja sábio. Será que a gente é? Será que a gente tem usado as estratégias de Deus, aproveitado as oportunidades? Às vezes a gente não precisa enfiar o evangelho de goela abaixo para alguém, mas gera a curiosidade, coloca sal nele, provoca sede nele. Fala mais sobre isso. Pastor, eu não sou sábio. Não tem problema, a oração resolve. Ore pedindo sabedoria a Deus. O irmão Tiago nos deixou isso. Na sua epístola, capítulo 1, verso 5, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça: Senhor, dai-me sabedoria de como apresentar o teu amor. Será que você já fez essa oração alguma vez? Você vai capaz de dizer: não, pastor, eu nunca orei desse jeito. Senhor, dai-me sabedoria para falar do jeito amoroso, do jeito carinhoso, do jeito que provoque nas pessoas o desejo de conhecer mais a Deus.
onde Deus te plantou, meu irmão, minha irmã, no seu local de trabalho, os clientes que Deus enviou a você, são oportunidades que Deus está te dando para manifestar. Se tem faltado sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Vamos avançar um pouquinho? Ore pedindo estratégias. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Então, onde eu for, eu tenho folheto já no carro, então, eu tenho um convite do pequeno grupo, eu tenho um convite da celebração, eu já levei um CD ali de mensagem para estar ali, eu tenho uma literatura, eu aproveito todas as oportunidades. Eu gosto dessa tradução da NVI que ela coloca: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Não, eu até aproveitei todas, mas assim, não explorei muito bem essa oportunidade. Não é isso. Aproveite ao máximo toda porta que Deus se abrir. Ore a Deus pedindo estratégias. Tem gente pensando, fazendo paralelo de vidas e peixes. Alguns a gente pesca com isca artificial, em águas profundas. Outra a gente pode pegar com samburazinho daquele, com aquela redinha, com um cabinho ali. Iscas diferentes, jeitos diferentes. Deus tem estratégias extraordinárias para que o Evangelho seja proclamado em toda a terra. Meu irmão e minha irmã, se você nessa noite ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa começar a orar mais sobre a evangelização, prepare, não chega final do ano e a gente não tem espaço para colocar as almas que Deus vai trazer através da tua vida. Ou você diz assim: eu dou o dízimo, se viram vocês, não é comigo. E a gente continua desse jeito, não cumprindo o grande chamado de Deus para a sua igreja na terra. Seus amigos sabem que você é cristão? Eu já falei que eu vou na igreja. E se vou na igreja, todo mundo vai na igreja. Para algumas pessoas, vir domingo aqui é uma terapia, é um ato religioso, é um costume. Isso não muda a vida de ninguém. Você precisa ser um cristão semelhante a Jesus, se identificar com Ele e aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Por isso, peça estratégias do Senhor. Vamos concluir, tem mais 2 motivos para orar aqui. Ore para que o Senhor os livre da grosseria e da mornidão. O apóstolo aconselha, ordena dizendo: o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Por que eu coloquei grosseria? Estava um dia desse, aguardando ser atendido em um local, e de repente nos identificamos, eu como um pastor, uma pessoa ali como uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, e outro como um crente chato. Enquanto eu começava a construir uma ponte, tentar gerar naquele coração saudade da intimidade com Deus, o outro de cá pegava e ripava. Pau! Não era agradável no falar. Chegou uma hora eu disse assim: pô, não está pegando leve contigo, ele está te batendo com um pau de quina na cabeça, né? Aí todo mundo riu e o cara baixou a bola. Quando ele baixou a bola, eu consegui continuar tentando ser agradável. Pastor, tu deixou de falar a verdade para aquele homem? Não, em nenhum momento. A Bíblia diz que a verdade precisa ser ministrada em amor. Não é o que eu falo, é a forma como eu falo. Max Lucado conta uma experiência de que Madre Teresa de Calcutá está em uma grande reunião com a maior liderança dos Estados Unidos, e em pouco tempo ela tinha ofendido todos aqueles homens na sala, mas nenhum deles teve coragem de se levantar e sair, porque ela falava a verdade em amor. O tom de voz, o momento, seja o seu falar agradável. Por que eu botei mornidão ali? Para que o Senhor nos livre. Podia ser, nos livre de ser insonsos, sem graça, crente sem experiência com Deus. A gente não quer mais gente simplesmente fazendo parte da Comágape, não é isso.
Ser membro da Comagra pode não mudar nada em ninguém. Agora, ser nascido de novo, lavado e comprado pelo sangue de Jesus, faz toda a diferença no presente e na eternidade. O seu falar seja temperado com sal, tem gosto. Ou coisa terrível, comer uma coisa insonsa, temperado, no ponto, para que você saiba responder a cada um. Livrai-nos, Senhor, da grosseria, livrai-nos da monidão, de ser insonso. Como é bom conversar com o seu fulano, com a dona fulana, porque ele sempre tem uma palavra. Às vezes é dura a palavra, não escapa de você, precisa mudar de vida, do jeito que você está. Se você morrer, você pode passar uma eternidade longe de Deus, mas abraça depois, beija. Estou orando por ti, meu filho, estou orando por ti, meu amigo. Vamos concluir. Orar por vidas vale a pena. Pastor Adilson, no começo desse mês, usou esse texto para começar a reflexão dele. O salmista usa uma figura da plantação de novo, que nós aplicamos à vida espiritual. Ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas. O que é semear com lágrimas? Volto para a agricultura, é plantar arroz, milho, feijão, trigo. Não, aqueles que levam a preciosa mensagem do Evangelho, dizendo: Jesus te ama, a tua vida pode ser diferente, mas faz isso com lágrimas. Ele diz: com cantos de alegria colherão. Meu Deus, quando alguém que a gente está orando entra por aquelas portas, e no momento do apelo vem a Jesus, cada lágrima valeu a pena, cada momento em oração valeu a pena. Eu fico imaginando você, porque assim como eu sei que você está orando por vidas. Quando entrar algum das pessoas do meu hit list, sabe, aqueles matadores de bang bang, eles tinham um papelzinho às vezes com uma hit list, as pessoas que eles querem matar. Eu tenho uma hit list daquelas que eu quero ver Jesus salvar, e eu vivo orando constantemente por eles. Quando um deles entrar ali e vir aqui e dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, é o que o salmista está dizendo nesse texto para nós: com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esteja em pé. Olha o que Spurgeon nos disse sobre a oração e o brilhar, a oração e a evangelização. Os que ganham almas precisam ser primeiramente aqueles que choram por elas. Por quem você precisa chorar mais? Por quem você precisa chorar mais?